Olá, sejam bem-vindos ao Hoje News. Ultimamente nos deparamos com várias mudanças na aparência das pessoas, incluindo as celebridades. Com o boom das redes sociais e a busca pelo padrão de beleza, os procedimentos estéticos foram ganhando cada vez mais espaço e dificilmente encontramos alguém que não tenha passado por eles. O mais conhecido e falado nos últimos dias é a harmonização facial, responsável por reestruturar a face. Mas será que existe um limite para isso? Quem conversa conosco para tirar essa e outras dúvidas é o dermatologista Alessandro Alarcão. Seja muito bem-vindo ao programa, Alessandro. Tudo bem? Boa tarde, eu estou disponível para tentar com vocês tirarem todas as dúvidas. Coisa boa! Doutor, para a gente começar, como definir a harmonização facial? Então, a gente sempre procura trabalhar no paciente para deixar o rosto mais harmônico possível. O que acontece é que esse termo harmonização facial, ele caiu numa forma que as pessoas estão fazendo padronização facial, que é totalmente diferente. Ou seja, muitas vezes a pessoa tem um formato de rosto, uma característica de rosto e tentar transformar em outra pessoa. Então eu até brinco, e na minha opinião a harmonização facial hoje eu chamo de demonização facial. Então o que eu chamo hoje de harmonização facial é uma reestruturação facial, onde eu consigo deixar a paciente cada vez mais jovem, mais bonita, menos flácida, mais sexy, mas sem transformar o rosto da pessoa. Então a pessoa vai ser a melhor versão dela mesma. Então isso eu acho que é o melhor da harmonização facial. E não a transformação de faces como a gente está vendo hoje em dia. Doutor, o senhor tocou em um ponto muito importante, né? Todos nós buscamos por esses atributos que o senhor citou. Como atingir, então, essa naturalidade? Então, para atingir a naturalidade, você tem que procurar um médico dermatologista ou cirurgião plástico para fazer uma avaliação adequada das suas medidas faciais, para deixar você o mais harmônica possível, sem modificar as suas características. E a gente sabe que no processo de envelhecimento acontece um grau de reabsorção óssea, os compartimentos de gordura eles modificam e vão para outros locais. E tem um ponto muito importante que muita gente esquece, que existem os ligamentos retentores, por exemplo, ligamento temporal, ligamento zigomático, ligamento piriforme, mentual, mandibular. Existem ligamentos que sustentam a face, que tratam justamente a flacidez. Então não adianta você preencher, você harmonizar um rosto flácido, né? Igualzinho você quando você preenche um lábio que o lábio está flácido, vai ficar boca bico de pato, vai ficar descaracterizado. Então é muito importante primeiro reestruturar a face e depois a gente conseguir levantar mais de um lado, menos de outro. Então a gente vai deixando esse rosto mais harmônico possível, mas sem parecer que esse paciente fez nada. Continuando a linha da naturalidade, que eu falo para todos os meus pacientes. O chique é você estar bem, sem ninguém saber o que você fez. Então para isso, procurar o seu médico dermatologista ou cirurgião plástico para fazer uma avaliação correta. Para fazer uma avaliação correta de todo o processo de envelhecimento. Então é muito mais complexo do que só simplesmente fazer preenchimentos em determinada região. Então não é só preenchimento, a gente tem que reestruturar a face. E, Alessandro, o que leva tantas pessoas a procurarem pela harmonização? A harmonização facial, existe um certo modismo de padronização facial, que eu não gosto muito disso. Eu tento convencer minhas pacientes da gente trabalhar elas para elas ficarem bem realmente naturais e não ir por direcionamentos de modismo. Então, mas hoje o que procura muito? Hoje a questão de artistas estão realizando. Além disso, a figura hoje do uso da internet, do pessoal trabalhando com o Instagram, muita gente hoje para vender os seus produtos, para vender a sua empresa, tem que estar fazendo live, tem que estar fazendo muitas reuniões hoje, as reuniões são online. Então isso levou muita gente, nessa época agora de pandemia, notar justamente através do uso de mais vídeo, de mais câmera,
notar que tem pequenas imperfeições. Mas eu sempre falo com meus pacientes, o belo também está nas pequenas imperfeições. Então a gente não pode também deixar a pessoa totalmente simétricazinha, totalmente harmônica. Você vai pegar os rostos mais bonitos do mundo, você vai ver que elas não são totalmente harmônicas. Existe uma máscara, chama máscara Fibonacci, que a gente coloca para saber o padrão ouro, a padronização. A gente vê que essas pacientes são lindas, são características bonitas da face, mas sem padronização. Então isso que é muito importante, trabalhar a beleza individual de cada paciente. E valorizar a própria beleza, né, doutor? Isso é muito importante, porque ultimamente nós temos perdido a nossa essência com os filtros do Instagram, essa busca assim desenfreada pela beleza, e realmente é muito importante a gente ressaltar o que já existe de belo em nós, né? Justamente. A gente tem que procurar trabalhar, porque muitas vezes o que acontece, isso é tão complexo, que os pacientes às vezes não se identificam. Eles fazem procedimentos, eu estou recebendo muita gente agora que fez procedimentos, e muita gente e pessoas que não são habilitadas, e eu estou refazendo, eu estou retirando o produto para deixar a pessoa mais bonita, porque a pessoa não se identifica. Ela olha no espelho, ela não se identifica, ela ficou com a face mais masculina, por exemplo, a mulher, um queixo mais largo, uma estrutura mandibular muito larga. Isso deixa um processo de masculinização na face que muitas vezes pode atrapalhar tanto socialmente como pessoalmente mesmo, que a pessoa chega simplesmente atordoada psicologicamente. Então é muito mais complexo do que se imagina. A gente vê aí tanto que muitas vezes um artista faz uma harmonização que não dá certo e a imprensa, as próprias pessoas caem em cima justamente porque ficou artificial. Doutor, muitos procedimentos que ao invés de ajudarem as pessoas, como o senhor também acabou de citar, a se sentirem mais seguras com elas mesmas, estão fazendo justamente o contrário. Existe até um termo que está sendo bastante utilizado na internet, que é a desarmonização facial. Como impedir esses exageros que levam a resultados tão negativos? Para impedir esses exageros é muito importante o que você está fazendo agora. A gente levar informação para a população saber diferenciar o certo do errado, saber diferenciar, procurar o profissional habilitado como o dermatologista da Sociedade Brasileira de Dermatologia e o cirurgião plástico da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, que são os profissionais que estão mais habilitados para poder fazer justamente essa reestruturação facial sem deixar você com a face transformada. Muitas vezes, logicamente, tem pacientes que a gente tem um queixo, por exemplo, a pessoa é grau 2, tem um queixo para trás, logicamente eu vou puxar esse queixo, isso não tem problema algum. Tem algumas características que a gente tem que realmente modificar, mas modificar a essência do paciente, isso traz transtornos. Hoje eu estou fazendo muita desarmonização. Para você ter uma ideia, 20 a 30% das pessoas que me procuram hoje é para refazer ou para desfazer o processo. Então muitas vezes eu encaminho ela para fazer um ultrassom para a gente demarcar aonde estão os produtos. Eu vou retirando e muitas vezes, para você ter uma ideia, só o fato de eu retirar o excesso, a pessoa já fica bonita. Então não é simplesmente colocar preenchedor, não é a quantidade de preenchedor, mas sim a qualidade do produto que é colocado, aonde você coloca esse produto. E a gente tem que tomar muito cuidado também que existem produtos que são definitivos. Se a pessoa coloca um produto definitivo, o problema vai ser definitivo. Então eu recomendo sempre verificar, pedir o selo do produto que o médico está utilizando em você, sempre deixar isso sempre guardado, porque eventualmente pode ter alguma intercorrência, pode inchar depois no pós, isso pode acontecer até anos depois. Então é muito importante o profissional habilitado, um profissional que tem o seu perfil. Eu falo que sempre o médico tem o perfil do seu paciente. Então, se você vê que aquele profissional é um profissional que exagera, uma dica muito boa é você chegar no local e falar assim, coloca 2 ml na minha boca. O profissional vai lá, pega a seringa e coloca 2 ml na boca. Não é assim. Não é o paciente que decide, e sim o médico que tem que avaliar, verificar se esse paciente tem necessidade de fazer preenchedor, não trazer um modelo de boca específico de fulano X e querer colocar no seu rosto, que vai ficar totalmente artificial, porque a boca tem que ser proporcional ao rosto.
O nariz seu tem que ser proporcional ao seu rosto. Então isso tudo tem que ser avaliado, muito bem avaliado, que vai fazer toda a diferença e pode trazer consequências realmente desastrosas. Tem casos, para você ter uma ideia de o problema é tão grande desse problema da harmonização facial, tem pacientes que já cometeram suicídio, porque não se identificam, traz um problema psicológico muito importante, às vezes colocou um preenchedor definitivo e não consegue trabalhar com esse problema. Doutor, isso é muito grave mesmo, porque são as famosas inspirações, né? Por exemplo, eu chego até o seu consultório, mostro a foto de uma blogueira, de um artista para o senhor e falo, não, eu quero exatamente assim. E as coisas não podem acontecer dessa maneira, existem protocolos que precisam ser seguidos, né? Eu queria ter a face, mas não tem jeito, eu tenho uma estrutura óssea e eu tenho um componente genético que não tem como modificar. Se você for tentar modificar isso, vai trazer transtornos, eventualmente vai ficar horrível. Então você tem que melhorar a sua face, melhorar o que você tem os pontos seus positivos, diminuir os seus pontos negativos. Isso não quer dizer que você não vai ter pontos negativos, que todos nós temos. Você pega a Angelina Jolie, qualquer artista, elas têm pequenas assimetrias. E o que eu falo para minha paciente, é isso que deixa a pessoa natural. Para os homens, por exemplo, eu falo, eu vou deixar de propósito um pouquinho de ruguinha para você aqui, eu vou te deixar de propósito algumas imperfeições para você não ficar parecendo que você fez procedimento. Quando você vê uma pessoa que fez procedimento e você consegue apontar o que ela fez, é que o procedimento ficou mal feito. Quando você encontra uma pessoa, por exemplo, eu encontro uma paciente minha em um evento, em algum shopping, em algum local, eu falo, nossa, eu fiz procedimento com você. Eu que fiz, eu não consigo identificar o que foi feito. Aí ficou um bom trabalho, ou seja, você levantou, deu uma estruturada no rosto da paciente, deixou ela mais jovem, com aparência muito mais natural, sexy, mas sem parecer que ela fez nada. Agora, se a pessoa chegou para você e falou assim, ó, você preencheu a bochecha, né? Você preencheu o lábio, é porque está mal feito. Então, tem que ser procedimentos que ficam realmente imperceptíveis e que deixam você realmente harmônica e não a demonização facial ou a desarmonização facial que está acontecendo e trazendo muitos transtornos. As pessoas só ficam sabendo da parte boa, muita gente não fica sabendo dos problemas que acontecem. Então tem muitos casos de intercorrências, casos de comprometimento vascular onde leva a necrose, cegueira, né? Os preenchimentos, principalmente região da glabela, nariz, região perto dos olhos, pode dar cegueira. Então tem que procurar um profissional que realmente seja habilitado, que seja capacitado. Então procurar o seu médico, dermatologista ou o seu cirurgião plástico. Você acredita que o excesso de procedimentos estéticos pode acabar com a verdadeira essência da beleza? Com certeza. A gente vê vários casos na mídia que as pessoas vão realmente se transformando para pior, né? E você vê muitos casos, por exemplo, de meninas jovens, meninas de 18, 20 anos, que eventualmente faz harmonização facial, pode até ficar um pouco mais bela, mas ela fica mais velha. Não sei se você já percebeu isso. Então ela fica com a face mais harmonizada, mas ao mesmo tempo com a aparência de mais velha, aparência de 25, 30 anos. Então tem que tomar muito cuidado para não atrapalhar essa essência de cada pessoa. Logicamente, por exemplo, hoje eu peguei uma paciente que ela tem 29 anos, é jovem, mas é uma delegada e tem uma face muito angelical, muito menina. Aqui tinha uma face mais mulher, porque é delegada, que limpou um pouco mais. Então a gente consegue melhorar isso, deixar ela com a face mais forte, mas ao mesmo tempo mais jovem, mais bonita, mas sem parecer que fez nada. Então a gente tem que tomar muito cuidado, trabalhar sempre a questão psicológica do paciente. Muitas vezes o paciente chega no nosso consultório tentando fazer procedimentos que quer resolver outro tipo de problema, ou separou, ou quer aparecer na internet para poder, questão de trabalho. Mas a gente tem que explicar bem, orientar bem o paciente, que os procedimentos ele tem o seu limite e cada profissional sabe o que é melhor para você. Então procurar um profissional da sua confiança para impor limites. O que eu faço é justamente isso, eu imponho limites para não tirar a essência de cada paciente.
a essência, a personalidade, isso está muito enraizada no seu tipo de face, a sua expressão. Então a pessoa tem que ter também, ela tem que ter uma aparência menos triste, uma aparência mais jovem, menos flácida, mais sexy, mais magra, mas também não pode transformar. Então eu consigo fazer isso sem mudar as características da pessoa, sem tirar a essência. Alessandro, dica de ouro para quem está nos acompanhando. Quais dicas você dá para aquelas pessoas que querem dar um up no visual, mas não podem investir muito? Olha, eu sempre falo para o meu paciente que ela, quando tem um budget, ou seja, tem um orçamento restrito, ela sempre procurar um profissional que vai orientar ela a fazer um procedimento que dê mais impacto para ela. Se ela tem que decidir qual procedimento que ela pode fazer, então a gente tem que fazer um procedimento que realmente vá acolher a queixa da paciente. Então sempre está do lado profissional, né? Procurar ser sincera com o profissional, falar assim, ó, eu não posso, eu tenho um limite de orçamento e eu preciso estar melhor por causa do meu trabalho, por causa da minha profissão, mas eu também não posso gastar muito. Então a dica é sempre seja sincero com o seu médico, com o seu cirurgião plástico, e a gente consegue sim, hoje com pouco material, com pouco orçamento, levar resultados grandiosos, né, para o paciente e logicamente ter as rotinas de skincare e de cuidados do dia a dia. Passar o protetor solar pelo menos fator 30 para cima, pelo menos 3 vezes ao dia, compatível com a sua tipo de pele. Evitar a exposição solar demasiada, ou seja, quanto menos sol você tomar, menos você vai envelhecer. Beber muita água, quanto mais ingerir água, melhor para a questão do envelhecimento. Diminuir a quantidade de açúcar. Açúcar para a glicemia é o que mais envelhece e o que dá mais flacidez, né? Então, ou seja, uma alimentação saudável, atividade física, ingerir bastante água, protetor solar e, por orientação do seu dermatologista, orientações de antioxidantes, vitamina C, retinóicos, enfim, que vai te levar você a ter uma aparência muito mais jovem e sem gastar muito. Eu acho que isso é muito importante. Alessandro, muito obrigada pela entrevista, foi um momento muito especial para a gente aqui do estúdio, viu? Volte sempre. Eu que agradeço e estou sempre à disposição. O Hoje News vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Nos vemos em breve.